Eu gostaria de, introdutoriamente, dizer a representação desse curso para aqueles que estão presentes. Enfim, porque um curso como esse não é um curso comum. Como nós estudarmos geografia, história, e entrando numa sala de aula, temos apenas a obrigação e o dever de estudar aquela matéria. Esse curso tem um desdobramento psicológico, espiritual. Porque, em realidade, o seu propósito, como é o propósito da doutrina espírita, é a nossa modificação moral, de forma que gradualmente nos espiritualizemos e vamos, em paralelo, nos afastando do interesse do mundo, das coisas materiais. Esse não é um curso simples. Esse é um curso diferenciado, que iniciou-se em maio de 1993, através de da própria confirmação de espíritos tutelares, dos quais eu não consultei. Eles que me deram a resposta, nem médios eu consultei. A sua origem foi no mês de maio, ou março, foi antes, foi março, eu tinha ido à Bahia para rever um amigo, um médico curador, que tinha tido uma isquemia, infartou, eu ajudei a tratá-lo, trazendo para São Paulo, e foi operado no HCOR de São Paulo, uma operação difícil, e ele restabeleceu, me pediu para ir à Bahia, numa data que ele voltava ao seu centro, na Rua dos Marujos. Então eu subi no avião e peguei uma matéria, era um domingo, do jornal O Globo, que estava lá. E vi uma página inteira com matéria sobre o Frei Luiz. Com declarações de artistas da Globo, declarações de pessoas famosas. Uma matéria leiga. E, além de ser leiga, posicionava a nossa instituição como uma instituição milagreira. E que as pessoas achavam que era um encantamento tudo isso. Essas que nunca estudaram a doutrina. E ali mesmo no avião eu falei, mas como? Nós temos que fazer alguma coisa a mais pelo lar de Frei Luiz. Na volta, eu me entendi com o então presidente, o Luiz Augusto. Falei, Luiz Augusto, eu queria abrir um curso às segundas-feiras, assim. Falou, sem problema, Paulo. Sem problema. E aí, com o apoio do Luiz Augusto e de outras pessoas, nós iniciamos esse curso. De lá para cá, ele foi ininterrupto. Havendo um período de 1 ano e meio que eu dei o curso, por outras razões, numa casa aqui da Rua Mananciais, um salão de festas, que era mais adequado nessa época para mim. Depois, quando Helena me pediu, Helena Gazola,
Então eu voltei e reincitei esse trabalho em março de 2011. Nós estamos há 4 anos no curso e estamos na pergunta 455, além da introdução que estudamos e do preâmbulo do Livro dos Espíritos. O curso teve diversas gerações de pessoas que me acompanharam. Diversas pessoas me secretariando e diversas pessoas como alunos. Mas o curso manteve sempre a sua coerência. E dentro desse contexto, nós fomos vendo que o curso, justamente, não é uma coisa do dia a dia. Não é uma academia, não é um colégio, não é uma faculdade. É algo que, se for bem assimilado, nos dará uma visão muito mais realista da doutrina espírita e do nosso espírito frente à realidade de Deus. Frente ao que representa Deus para nós e o que representa o seu preposto maior, Jesus, e o que representa nós trabalharmos cada dia mais perdoando, sendo indulgente, sendo compassivo, sendo tolerante, passando amor, perdoando, compreendendo, nos aquietando intimamente nos momentos críticos e aguardando a ajuda divina. Então, mais do que óbvio, quando nós puxamos a coisa para o bem, o mal vem atrás. O mal começa a atuar. E esse mal vem com os próprios alunos, alguns com problemas de obsessão e de perseguição espiritual, em que os seus obsessores fazem força para que eles desistam, renunciem ao curso, se desmotivem, enfim, porque eles sabem que é através desse ensinamento, porque os antigos gregos diziam, conhecimento é poder, e à medida que nós adquirimos mais conhecimentos espirituais e desenvolvemos mais as nossas virtudes, nós temos um poder. O poder está mais próximo dos espíritos superiores e os bons espíritos, e um poder mais próximo de sermos assistidos soberanamente por Deus. Então, não é um curso comum. Por isso que eu fiz esse histórico introdutoriamente, porque neste dia de hoje, nós estamos homenageando o professor Kardec. No dia 3 de outubro do ano de 1804, nascia na cidade de Lyon o professor Kardec. Já preparado para a missão que teria que levar sobre os ombros, espiritualmente preparado. Não vou falar aqui da biografia espiritual das encarnações anteriores de professor Kardec, porque isso não é objeto desse momento. Mas posso dizer a vocês que a tarefa dele foi única, foi hercúlea. Eu mesmo, quando preparo essas aulas aos domingos, eu me deparo com uma surpresa. Como é que o professor conseguiu publicar 12 números de sua revista espírita, números que saíam mensalmente de forma pontual? Às vezes um número mensal tem 40, 50, 60 páginas. Como é que ele conseguiu, além disso, produzir essas obras todas, que se iniciam em 1857, com a primeira edição do Livro dos Espíritos, e terminam um ano antes dele desencarnar, em 1868, com um livro maravilhoso, A Gênese,
os milagres e as predições segundo o Espiritismo, em que ele faz tábua rasa dos milagres, das predições, de todos esses fatos, e coloca isso no plano dos fenômenos. E tenta alogar isso no plano da ciência. Porque ele sabia que o Espiritismo poderia correr por um conduto, um canal aleatório àquilo que ele propôs. Então, meus amados alunos, hoje é um dia de celebração. Hoje é um dia de alegria, de festas. E hoje é um dia de homenagem ao professor Kardec. Eu espero poder corresponder à presença de vocês e dar uma aula compatível com a importância dessa data. Ressalvando, finalmente, que o professor Kardec hoje é pouco lembrado em muitos centros espíritas. Privilegia-se outros médiuns, psicógrafos. Numa Bienal do Livro, acho que há 4 anos atrás, em São Paulo, eu entrei no estande da FEB e tinha só uma grande foto do Chico Xavier e as obras dele espalhadas. Eu perguntei ao balconista: cadê as obras do professor Kardec? Onde é que estão as coisas dele? Elas estão aqui, aqui, aqui. E me deparei com essa polarização, às vezes, de corrermos para as obras psicografadas, que relatam certas situações no mundo espiritual, as quais todas estão já capituladas nos textos de Kardec, só que as pessoas não conseguem estudá-lo. Vocês verão um artigo hoje da Revista Espírita clássico sobre mediunidade sonambúlica. Clássico. Clássico. Enfim, temos que, nem que sejamos uma pequena comunidade, mas aqui encarnada, mas lá em cima uma grande, que nos acompanha e nos dá esse privilégio de servirmos, temos que acompanhar a doutrina espírita na sua essência. Porque a doutrina espírita, ela trabalha basicamente em cima da lógica, da razão e da fé. Unindo, que é a proposta dela, a religião e a ciência, como está no Evangelho segundo o Espiritismo. Portanto, nós temos que agradecer aqui ao professor Kardec, de coração. Estou fiel aqui à sua obra. Já foram 4 anos para fazer 400 perguntas. Sei lá se a gente termina e chega o número 500. Mas vamos, igual uma formiga, fazer um trabalho bem feito, que possa dar mais, eu diria, substância e esclarecimentos aos verdadeiros estudantes da doutrina espírita. É isso que eu ofereço ao senhor, professor, nesse momento. É isso que me empolga nesse momento. É essa minha profissão de fé. Servir a Deus acima de todas as coisas, ao próximo, e estabelecer os marcos da doutrina espírita dentro daquilo que ela efetivamente propôs, e não nos neo-espiritismos, nos diversos condutos que levaram à marginalização da essência e da pureza dessa água cristalina que emana do grotão, lá em cima da serra, toda ela ainda útil para que nós bebamos e possamos nos revitalizar. Assim, damos aqui por abertos os nossos trabalhos no dia 28 de setembro do ano 2015 e pedimos o Amilcar para tocar a nossa Ave Maria.
Jesus, Divino Mestre, Senhor, esteja conosco nesse momento. Deus, nosso Pai, abraça-nos. Bons Espíritos, que a sua presença nos chegue. Que a ambiência espiritual da nossa casa hoje, do nosso anfiteatro, seja essa de elevação do pensamento, em respeito, em devoção, em amor, em gratidão a vós, Senhor meu Deus. Que tenhamos aqui a presença dos Espíritos comunicantes, os que são contemporâneos de Kardec e que deram essas mensagens que constituiu todo o processo de construção da doutrina espírita. Deus nos abençoe, nos dê saúde, nos dê paz, nos dê razão, nos dê capacidade de enfrentarmos todos os problemas com segurança, lógica e fé. Que abençoe aos alunos e aqueles que não compareceram por alguma razão e seus familiares. Assim, em nome de Jesus e pela graça de Deus, abrimos os nossos trabalhos no dia de hoje. Assim seja. Boa noite. A aula de hoje é uma síntese sobre o que nós estudamos: sonambulismo, êxtase e dupla vista. O professor Kardec, ele recapitulava assuntos de complexidade ao final de cada capítulo, desde que o capítulo fosse completo. Então ele procura rever para reforçar a capacidade de transmissão do seu conhecimento. Então, o título é, pode passar, Amilcar. Resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista. Preliminares. Os comentários do professor Kardec foram paragrafados para fins didáticos. Ou seja, eu peguei esses comentários, dividi em parágrafos e comentei também o que ele dizia e ilustrei com gráficos e até casos. Então, isso para... Ô, Pina, seja bem-vindo. Então, isso para que as pessoas pudessem melhor assimilar a importância desses fatos que vão nos dar um estudo, uma investigação da psicologia do espírito, coisa que ninguém fez. E esses fatos são uma espécie de microscópio e de estudo sobre a psicologia dos espíritos. Ele diz assim: os fenômenos de sonambulismo natural se produzem espontaneamente e independe de qualquer causa exterior conhecida. Quer dizer, o sonambulismo espontâneo. Mas em certas pessoas, dotadas de especial organização, quer dizer, que são sensíveis a um estímulo magnético, hipnótico, podem ser provocados artificialmente pela ação do agente magnético. Então, nós vamos ver aqui um caso muito especial de um sonambulismo pela hipnose. Muito bem. O estado que se designa pelo nome de sonambulismo magnético difere do sonambulismo natural, em que um é provocado, o magnético, enquanto o outro é espontâneo. Esse aqui é espontâneo. Sonambulismo
É, pois, o sonambulismo ato procedente do espírito, que ocorre espontânea e naturalmente. Pode se dar também de forma induzida quando por ação magnética, o chamado hipnotismo. Então, é mais ou menos uma complementação do que foi dito. Então, no sonambulismo, nós temos o natural ou espontâneo e o artificial ou magnético. Está claro isso? Porque no sonambulismo magnético ou hipnose é apenas uma alteração que o magnetismo, no caso do hipnotizador, procede no nosso cérebro, inibindo determinadas áreas da córtex e facilitando outras. Tudo no sentido do espírito ganhar a sua emancipação, ou seu desdobramento. Né? Então, há um fato concreto, nós conseguimos que o espírito desdobre através do sonambulismo. Muito bem. O sonambulismo natural constitui fator notório, que ninguém mais se lembra de pôr em dúvida. Não obstante o aspecto maravilhoso dos fenômenos a que dá lugar. Por que seria então mais extraordinário ou irracional o sonambulismo magnético? Apenas produzir-se artificialmente com tantas outras coisas? Os charlatães o exploram. Dizem, razão demais para que não lhe seja deixado na mão dos charlatães. Quando a ciência se houver apropriado dele, muito menos crédito terão os charlatães, junto às massas populares. Enquanto isso não se verifica, como o sonambulismo natural ou artificial é um fato, e como contra fatos não há raciocínio possível, vai ele ganhando terreno, apesar da má vontade de alguns no seio da própria ciência, onde penetra por uma intensidade de portinhas em vez de entrar pela porta larga. Ele quer dizer que isso aí é uma coisa que vai se difundindo entre diversos médios e vai acontecendo. Quando lá estiver totalmente, terão que lhe conceder direito de cidade, quer dizer, direito na ciência. Muito bem, aqui temos um problema metodológico, que é o estudo. Observa-se que em todo conhecimento novo, que ainda não pôde estabelecer-se em base estritamente científicas, a ação de pessoas ambiciosas e de má fé são aquelas que o professor designou de charlatães. Porém, queira ou não os detratores do sonambulismo, ele é um fato positivo, quer dizer, nós constatamos, não pode ser negado por suas evidências. Não pode ser negado. Dia virá que a ciência dele se apropriará, tornando agora assim um fato científico. É questão de evolução. Então, nós aqui fizemos um gráfico que é muito interessante. Todo fato novo, que não tem ainda uma metodologia científica, para a ciência dizer 2 e 2 são 4, a força da gravidade é 9,8, a aceleração da gravidade é 9,8, ou são 9,8 metros por segundo em cada quadrado, por cada segundo elevado ao quadrado. Então, enquanto não tiver isso, essas leis clássicas, matéria atrai matéria na razão direta das massas, inversamente no quadrado da distância que separa, que é a ciência. Né? Então, o espiritismo, ele está perdido por um certo lado,
Porque as pessoas são alvo de charlatães. Eu não estou falando de sonambulismo, estou falando de uma coisa mais geral, que é o espiritismo. Então, como o espiritismo tem as suas regras, mas essas regras necessitam estudo sério, os charlatães andam. Mas não são os charlatães encarnados só, são também os espíritos, que é mais interessante e que eu rio, porque os espíritos também, que têm a terceira ordem, né, na classificação de Kardec, e são 3 ordens e 10 classes, tem os espíritos pseudo-sábios, que falam bonito, enganam, tem os espíritos que têm uma crueldade em si, procuram o mal, a dissensão, tem uma classificação muito grande. Então as pessoas acham que os espíritos todos são superiores, que o que vem através do espírito vem do plano celeste, e pelo contrário, pouquíssimos que são espíritos elevados se dão a comunicação. Pouquíssimos. Então, essa ciência nova, ou a doutrina nova, ela tem que ser apropriada, eu diria, pela ciência, esses fatos, né? Amilcar, liga aqui, porque o pessoal está sentindo calor, por favor. Então, quando um fato novo chega, tem a zona de transição científica. Diminui a temperatura aqui, bota 17 graus. A zona de transição científica, que é o que se dá na maior parte das pessoas que frequentam o centro, que é a apropriação de charlatães, encarnados ou desencarnados. Tanto faz, é tudo igual. Porém, à medida que a ciência evolui, esses conhecimentos são apropriados por ela. Se tornam o quê? Evidências. Se tornam o quê? Fatos científicos. Então exclui os charlatães. Então, é por isso que o nosso curso bate muito nisso e recebe muita carga também oposta, na medida em que nós estamos passando a verdade. Conhecereis a verdade, dizia Jesus, e a verdade vos libertará. Ele, nos evangelhos dele, nós estamos passando uma verdade, que é a verdade da doutrina espírita. Por isso que é difícil. Então, essa transição é que ainda o sonambulismo está na zona de transição científica, como o próprio espiritismo também, embora do ponto de vista experimental, de empirismo, da experiência, o empirismo experimental, uma da metodologia espírita, né, criada por Francis Bacon, então ele vai, embora ele já seja comprovado espiritualmente, a ciência ainda não adotou. Porque a ciência não descobriu ainda um aparelho para regularmente detectar os espíritos. O nosso aparelho de investigação, como o professor dizia, são os médios. Quer dizer, os médios, para mim, foram os instrumentos de investigação, a semelhança do microscópio que estuda um tecido. Eu nunca dei crédito a médium, eu estudava, foram meus instrumentos de investigação. Podiam acertar, como podiam errar. Vamos em frente. Bem, um dos efeitos do sonambulismo é a dupla vista. É a vista espiritual. Essa é a primeira vista. E aqui é a segunda vista. Para o espiritismo, o sonambulismo é mais do que um fenômeno psicológico. É uma luz projetada sobre a psicologia. Preste atenção. É aí que se pode estudar a alma, porque é onde esta se mostra a descoberto. Ora, um dos fenômenos que a caracterizam é o da clarividência, independentemente dos órgãos comuns da audição, da visão, dos nossos órgãos da visão.
é a clarividência. O professor Kardec assinala constituir-se o sonambulismo um excelente recurso de investigação. Se eu tivesse tempo, a gente até faria um laboratório experimental, não é isso? Mas aí a minha função é ser didata, né, ser pesquisador. E pesquisa, recurso de investigação e pesquisa da psicologia do espírito. É por isso que na Revista Espírita, o professor Kardec diz: Revista Espírita, jornal de estudos psicológicos. Ele já sabia que o comportamento do espírito era fundamental para compreender o comportamento do homem. Entendeu, Paulo? O comportamento do espírito é fundamental para compreender o comportamento do homem. Mas como o comportamento do espírito tem um viés moral, a religião pega esse viés moral. E a ciência sai desse viés moral. A ciência não quer saber disso. E a religião apropria esse viés moral e segue no seu caminho dogmático. Mas a psicologia do espírito, ela vai dizer do como o indivíduo é, por que ele é, e em generalizando a coletividade, porque a humanidade passa por essas crises. O Brasil passa por uma crise séria, que a cada dia avança com uma nova surpresa. Nós não temos um futuro ainda delineado. A gente pode ter crise, mas pode ter uma perspectiva. Nós não sabemos ainda nem a perspectiva. Mas por que que o Brasil passa por isso? Isso aí é um outro aspecto. O Espiritismo pode explicar também. Ele vai explicar pela reencarnação. Vai explicar pela reencarnação. Muito bem. Essa psicologia do espírito permite pesquisar os fenômenos da alma. Nesse sentido, chama atenção para a clarividência. O que é clarividência? Do latim claru, mais vidente. Adaptado do francês clairvoyant. Vidência clara, penetrante, detalhada. Quer dizer, o médico pode ser vidente, mas não ser clarividente. Está claro isso? É uma vidência detalhada. O médico pode ver, mas vê as coisas, às vezes, confusas. Ou descreve os seus próprios ideias, pensamentos. Porque ele projeta o pensamento dele na astralidade, aquilo ganha uma imagem, porque a astralidade é plástica, é o fenômeno de formar a imagem e ver a projeção do seu pensamento. São as formas, pensamentos, estudadas muito bem na teosofia. Ele está vendo o que ele criou. Ele está vendo a Virgem Maria. Ele está vendo São Paulo. Quantos médicos nos disseram isso? Que São Paulo, papapá, papapá, papapá. Como é que São Paulo veio aqui? Hã? Enfim, essa vidência, a clarividência, é uma vidência mais apurada. Fundam-se, aí continua o professor, os que contestam esse fato, em que o sonâmbulo nem sempre vê, e a vontade do experimentador com os olhos. Quer dizer, o sonâmbulo varia, como todo médium varia. Todos nós variamos. Variamos o nosso humor, variamos o nosso estado biológico, variamos às vezes o nosso sono, não é isso? Variamos as funções fisiológicas e variamos a nossa mediunidade. Por quê? Será de admirar que difiram os efeitos quando diferentes são os meios? Quer dizer, a visão física da visão espiritual são coisas diferentes. Será racional que se pretenda obter os mesmos efeitos quando não há um instrumento? A alma tem as suas propriedades como os olhos têm as suas. Cumpre julgá-las em si mesmas e não por analogia. Quer dizer que o órgão da visão, ele está sob a nossa vontade, mas os fenômenos anímicos não estão sob a nossa vontade.
Está claro? Então nós estamos dando aí para os médiuns um fato concreto. Né? Se eles não se prepararem, se eles não trabalharem, eles vão variar mais ainda. Né? O professor Kardec critica aqueles contestadores do Espiritismo a julgar que as evidências do sonâmbulo não são regulares e constantes como a percepção da nossa visão comum. É verdade. Porém, enfatiza serem dois meios diferentes. A da alma, que é a dupla vista, e a dos órgãos da visão, que é a nossa senso-percepção. Não é isso? Hein, querido? Hein, Aninha? Levanta a mão aí para mim. Isso. Meios diferentes. No caso, efeitos diferentes. Não há analogia, pois. Aí nós abrimos com esse gráfico. A nossa percepção visual, senso-percepção, nós dependemos da frequência das ondas luminosas e das partículas que produzem essa onda. Quer dizer, nós vemos uma determinada frequência, mínima e máxima. Acima da mínima nós não vemos, e acima da máxima nós não vemos. Os animais têm outra percepção mais apurada. Muito bem. No caso das ondas luminosas, elas são produzidas por partículas, fótons. Isso foi descoberta do Einstein, né? Inclusive, por exemplo, a célula fotoelétrica de um relógio é carregada pelos fótons. Os fótons batem aqui, a luz, e carregam a bateria. Né? Ele ganhou o prêmio Nobel pelo estudo dos fótons e não pelo estudo da relatividade. Interessante, né? Os contemporâneos dele não aceitaram a relatividade. Então são os fótons. Vamos andando? Agora, a percepção física, visual, nossa, a percepção, aliás, visual do espírito, que aqui foi chamado clarividência, depende das ondas perispirituais, ou seja, da capacidade do espírito mentalizar, ou seja, são diferentes. A base aqui é uma partícula elementar da matéria, os fótons. A base aqui é a força mental do espírito. São coisas diferentes, que não se casam. De uma coisa única se originam a clarividência do sonâmbulo magnético, hipnotizado, e a do sonâmbulo natural. É um atributo da alma. A alma nós encarnados. Uma faculdade inerente a todas as partes do ser incorpóreo, a alma, que existe em nós, e cujos limites não são outros senão os assinados à própria alma. O sonâmbulo vem em todos os lugares, aonde sua alma possa transportar-se, qualquer que seja a longitude. Então, a evidência do sonâmbulo vai depender da capacidade da alma se transportar. Alongando seu raciocínio, o professor reitera ser a chamada clarividência atributo da alma, tanto o sonambulismo natural como o magnético, hipnose. Ressalta ainda a clarividência ocorrer em todas as distâncias que a alma possa se transportar. Ou seja, mas aqui há uma limitação. A alma que se transporta, ela também depende da própria alma. A gente vai ver isso, da sua evolução moral e do meio ambiente. Porque aqui é um ambiente que tem que ter energia espiritual para a minha aula correr bem. Eu não posso dar uma aula dessa numa discoteca, né? Eu vou ser assassinado, né? Mentalmente pelas ideias de lá. Não? Aliás, nem vou lá porque eu me passo mal esses lugares. Muito bem. Então a alma, ela tem a dupla vista. E ela pode caminhar a distâncias.
que ela possa se transportar. Mas então, a dupla vista não é uma visão à distância, é uma visão presente da alma ao local. Vocês entenderam? Por exemplo, Ivone Pereira, ela fazia os seus livros com o Charles, que era o mentor dela, né? Charles hipnotizava a Ivone, era o espírito. O espírito hipnotizava ela. Ela caía em transe hipnótico, desdobrava e Charles ia mostrar a Europa medieval. Charles mostrava os fatos que aconteciam naquela época na Europa. Enfim, ali ela via, se familiarizava com aquelas cenas e psicografava muitas vezes vendo as cenas. Interessante, ela psicografava pela evidência, ela via as cenas. Ela estava desdobrada pelo Charles. Leon Denis, que é uma pessoa belíssima, né, que pouca gente estuda, ele nas suas sessões, ele era perfeito, ele trabalhava a desobsessão sem doutrinar. Os espíritos que acompanhavam ele é que iam dizendo as coisas para que fossem feitas na desobsessão. Todo comando da mesa mediúnica do Leon Denis não era dele, mas sim dos espíritos. É o melhor. Então, os espíritos que informavam a ele, não era ele que falava. É um caso lindo também a ser estudado. Então, a alma é que foi ao lugar e viu. No caso de visão à distância, o sonâmbulo não vê as coisas de onde está o seu corpo, como por meio de um telescópio. Vê-as presentes, como se achasse no lugar onde elas existem. Porque sua alma, em realidade, lá está. Por isso é que seu corpo fica como que aniquilado e privado de sensação, até que a alma volte a habitá-lo novamente. Esse é um problema do sonâmbulo. Que o sonâmbulo, se a alma sai, ele perde a energia vital que a alma capta no mundo espiritual. A vitalização, que entra pelo bulbo aqui, a nossa energia vital. Então o corpo se prostra. E um trabalho muito grande do sonâmbulo o exaure e gera doenças para ele. Doenças, porque o corpo vai perdendo a força vital naquele período. Aí vai cair a imunologia dele, vai ter fenômenos de problemas e de doenças. A evidência do sonâmbulo, sendo qualidade do espírito, se dá quando ele se transporta ao local presente, ali. Ele aí mesmo observa. Poder-se-ia dizer visão in loco. Nesse momento, a alma emancipada deixa o corpo físico prostrado, ausente de sensações. Um caso interessante de sonambulismo que vem aqui é do nosso Eurípides Barçanufo. Seu Eurípides, que pouca gente também conhece, mas foi o primeiro lugar que se deram os fenômenos espíritas no Brasil, na cidade de Sacramento. E Eurípides, ele fundou a primeira escola espírita, chamada Escola Allan Kardec. Ele era maravilhoso. Então, às vezes, ele estava dando aula para os alunos, aí sentava na cadeira e a sua cabeça, tchuf. Os alunos sabiam, o professor está em concentração, o professor está... Vamos ficar em silêncio. Sonambulismo espontâneo. De repente veio uma notícia mais tarde, que o senhor Eurípides visitou fulano de tal, que estava com uma doença tal, e curou o fulano de tal, não sei o quê. Mas no mesmo momento, ele estava dando a aula. O perispírito dele foi lá,
com a ajuda dos espíritos, e atendeu o indivíduo. Foi um desdobramento. Depois voltou para o corpo. Ele acorda, assim, Demétrio, acorda outra vez e continua dando a aula. É um fenômeno maravilhoso. Né? Então, a alma, quando sofre essa emancipação, quer dizer, ela sai do corpo físico, ela se transporta e dá a visão dupla. E a visão dupla é no local dos fatos, não é a visão telescópica, não é uma visão à distância, é nos fatos. Está claro também? Então vamos andando. Se tiver dúvida, vocês perguntam. Essa separação parcial da alma e do corpo constitui um estado anormal. Não é normal ser sonâmbulo. Não é normal, é anormal. Suscetível de duração mais ou menos longa, porém não indefinida. Quer dizer, pode durar mais ou menos, porém ela se extingue. Daí a fadiga que o corpo experimenta após certo tempo, mormente quando aquele se entrega a um trabalho ativo de sonambulismo. Então eu já contei um caso aqui do irmão do Lauro Neiva, lá em Belém, que ele era hipnotizado e chamado para fazer certas investigações. Uma delas, um avião caiu na Amazônia, né? E não tinha um contato. Ele foi lá e descobriu, descreveu o lugar. Mas esse irmão foi tão hipnotizado, tão colocado em estado sonambúlico, que ele faleceu precocemente. As coisas não são assim de graça, né? Porque o espírito saía sempre e deixava o corpo sem energia. A separação da alma do corpo é estado anormal. Priva-o dos influxos energéticos, preste atenção, dos influxos energéticos que a alma capta do mundo espiritual, com a sua subsequente transmissão. O corpo ressente-se e entra em fadiga. Ou seja, quando é que o cara morre? Ele morre exatamente quando a alma sai do corpo, em definitivo. Enquanto o espírito, pelo perispírito, que é a alma, for adesa ao corpo, através de um ponto de energia, o sujeito não morre. Porque o espírito é que vitaliza o corpo. Há o princípio vital, a nutrição, o oxigênio, tudo bem. Mas há um princípio soberano que dá vida, que é aquele que começa no momento da fecundação. Quando o óvulo entra, quando o espermatozoide entra no óvulo, ele tem um potencial, um princípio vital imenso. E o óvulo também. Então, aquilo é que vai gerar a força de vida dele em consonância com aquilo que ele capta do mundo espiritual. Há casos grandes que nós vemos, né? De pessoas que comiam pouco, não é? Eu mesmo aqui numa aula falei, né, sobre diversos médicos que comiam pouco ou nada, mas viviam como? Viviam pela ação da energia espiritual. Muito bem. A separação da alma do corpo, já falei isso. Aqui é o gráfico. Quando a alma está presente, ela energiza o corpo, seta para cima positivo, e quando ela se ausenta pela emancipação, dá o sonambulismo, dá o êxtase e pede energia, e aí o corpo físico se ressente. A vista da alma ou do espírito, preste atenção, eu chamei o do espírito, mas a casa é alma, não é circunscrita e não tem sede determinada. Eis porque os sonâmbulos não lhe podem marcar um órgão especial. Vêm porque vêm, sem saberem o motivo nem o modo, uma vez que para eles
na condição de espíritos, a vista carece de foco próprio. Não precisa ter um aparelho de visão, um aparelho visual no sistema. Se reporta ao corpo, esse foco lhe parece estar nos centros onde maior é a atividade vital, principalmente no cérebro. Aí eles dizem, na região do epigastro aqui, ou no órgão que considere o ponto de ligação mais forte entre o espírito e o corpo. Muito bem. Então, nós vimos isso ao estudar o capítulo 6 da vida espírita. Percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Nós vimos isso. No espírito, a faculdade de ver é uma qualidade inerente à sua natureza. Difunde-se por todo o seu ser, como a luz num corpo luminoso. Ou seja, ali a luz está dentro daquele recipiente, aquela lâmpada, ela se difunde. Então, não há um ponto de luz ali, há uma difusão da luz ali dentro. É uma espécie de lucidez universal, que se estende a tudo que abrange simultaneamente o espaço, o tempo, olha o tempo aqui, as coisas, lucidez para a qual não há trevas nem obstáculos materiais. Claro, ela não depende da matéria para ver. Compreende-se que assim deve ser, pois no homem a vista funciona através de um órgão que recebe luz, e sem ela fica na obscuridade. No espírito, a faculdade de ver é atributo próprio, que independe de qualquer agente exterior. A visão independe da luz. Vamos ver isso melhor aqui? Bom, em realidade, a alma concentra o seu pensamento em algo que deseja ver, e o pensamento é que dirige a visão. Por isso que ele não pode dizer, se ela pensa, ela vai ver o que ela pensou. Se ela pensa, eu quero estar aqui em Nuremberg, né? A Teresa de Neumann, me lembrei o nome dela, ela vivia apenas com 2 hóstias consagradas, uma de manhã ou à tarde, ou uma só. Ela não tinha mais estômago, o estômago atrofiou, ela não tinha sudorese, ela não urinava, ela não defecava, ela não tinha nenhuma função fisiológica de assimilação de alimentos, de nutrientes, de metabolização, de excreção. Foi um fenômeno, está bem descrito. E aí perguntaram a ela, você vive de quê? Ela disse, eu vivo pela graça de Deus. É bonito. Eu vivo pela graça de Deus. Então, qual é a energia que vitalizava ela? Era a energia que vinha do mundo espiritual. Nós temos casos de yogas que são enterrados, né? E ficam, a literatura descreve bem, ficaram 3 meses enterrados, vigiando, sendo vigiados. Depois abriram o caixão que ele estava enterrado, o médico foi lá e disse, está morto. De repente, o yoga acorda, abre os olhos. O que ele fez? Ele fez a emancipação do seu espírito, deixou o corpo em estado vegetativo, e o corpo em estado vegetativo não precisou o quê? Consumir algum nível calórico. Caloria 0. Mas sem morte, porque o espírito dele ainda estava ligado ao corpo. A energia do yoga não vinha do alimento, como as pessoas pensavam, vinha do espírito. Isso também é muito famoso. Então, quando Jesus diz, nem só de pão vive o homem, mas daquilo que sai das palavras do Senhor, né? Ele quer dizer que os alimentos que nós temos são basicamente os alimentos espirituais. No caso de Jesus, é evangelização. Evangelização que vai dar vida ao homem, não é apenas o pão. Mas além disso também tem a força espiritual que ele capta do mundo espiritual. Portanto, na alma, a concentração do pensamento é que dá evidência. Não há órgão ou conduto especial para a percepção.
a gente falar em tanta coisa no Espiritismo, os leigos que não estudam. Esse caso aqui é descrito por Allan Kardec, é um caso maravilhoso. Maravilhoso. Vamos ver. Um caso de clarividência. O senhor Marillon, que morava em Bercy, a rua Chereton, 43, desapareceu desde dia 3 de janeiro último. Foram infrutíferas todas as pesquisas para descobrir traços seus. Nenhuma das pessoas que ele costumava frequentar habitualmente o tinham visto. Nenhum negócio podia motivar sua ausência prolongada. Por outro lado, seu caráter, a sua posição e seu estado mental afastavam qualquer ideia de suicídio. Restava a hipótese que tivesse sido vítima de um crime ou de um acidente. Mas, neste caso, último caso, poderia ter sido facilmente identificado e reproduzido ao seu domicílio, ou pelo menos reconduzido ao seu domicílio, ou pelo menos levado ao necrotério. Todas as probabilidades eram opôs para o crime, e nelas se firmavam, tanto mais quanto ele havia saído para fazer um pagamento. Onde, porém, e como fora cometido tal crime, é que todos ignoravam. Então sua filha recorreu a uma sonâmbula, a senhora Roger, que em muitas outras circunstâncias idênticas havia dado provas de uma lucidez notável, que nós mesmos tivemos ocasião de constatar, Allan Kardec. Muito bem, aí levaram a senhora Roger à hipnose e ela descreveu. A senhora Roger seguiu o senhor Marillon desde que deixou a casa às 3 horas da tarde, até cerca das 7 horas da noite, momento em que se dispunha a regressar. Viu descer as margens do Sena para uma necessidade imperiosa, quer dizer, uma fisiologia dele. Ao que foi cometido de um ataque de apoplexia. E disse ela, viu cair sobre uma pedra, abrir uma brecha na fronte, depois rolar para a água. Ponto. Não houve, pois, nem suicídio, nem crime. Vejo ainda o seu dinheiro e uma chave no bolso do paletó. Indicou o local do acidente, mas declarou que o corpo lá não mais estava, pois tinha sido arrastado pela correnteza e que seria encontrado num certo lugar que ela determinou. Realmente se deu. Tinha a ferida indicada na fronte, a chave e o dinheiro estavam no bolso e a posição das roupas indicava claramente que a sonâmbula não se havia enganado quanto ao motivo que levara a posição das roupas, quer dizer, ele podia estar com a barriguilha aberta, né? No sentido de fazer um xixi, é isso que eu presumo, e que o levaram à barranca do rio. Ele foi urinar, fazer um xixi na barranca e teve aquele perda de consciência, bateu com a cabeça numa pedra e foi levado pela correnteza. Então, isso é descrito por Allan Kardec como estudo fisiológico do espírito, como estudo da alma. Isso não é nada surpreendente. Mas se nós pegarmos um sonâmbulo aí, hipnotizarmos e o sonâmbulo tiver essas características e dizer uma série de coisas, nós todos vamos ficar impressionados. Mas essa história é muito antiga. Assim como muitos médiuns, já falei da evidência dupla vista, tem muitos indivíduos que têm dupla vista. Então ele diz, estou vendo ao seu lado seu pai. Estou falando isso aí, está falando isso. Mas isso a gente toma como se fosse, sabe, uma coisa sobrenatural, que espanta. São descrições e mais descrições na literatura espírita. Que parece até que o médium gosta de contar essas histórias
Mas isso está capitulado aqui no nosso texto, na doutrina. Aqui tem a senhora Roger, que é uma prova, mas essa revista é de 1850. Eu acho que ele publicou isso, depois eu tenho que ver, eu acho que é de 1858, o artigo, que tem a fonte aqui, tem a referência bibliográfica. Acorda ele, Paulão. Vamos lá. Ó, aqui não pode dormir não. Bom, restrições à comunicabilidade no sonambulismo lúcido. O poder sonambúlico não é algo que pode todo sonâmbulo desmensuradamente exercer, sem limite. Também tem o seu limite. O poder da lucidez sonambúlica não é ilimitado. O espírito, mesmo quando completamente livre, tem restringido seus conhecimentos e faculdades. Viu? Embora seja espírito, a capacidade dele de se transportar ou de se conhecer está limitado. Conforme o grau de perfeição que haja alcançado. Eu volto ao Paulo. O nosso problema é a evolução moral. O nosso problema é a evolução moral. Só. E é tudo. Então ele vai depender da perfeição dele. Ainda mais restringidos os tem quando ligado à matéria. Quer dizer, é um sonâmbulo muito materialista, a cuja influência está sujeito. É o que motiva a não ser universal, nem infalível a clara evidência sonambúlica. Mais uma vez o professor bate. Há falibilidade. Há o fracasso. Eu tenho um trabalho aqui, muito bonito, onde eu estudei o Consolador. Fiz um apostilão. Aí eu mostrava aqui no Consolador, que é uma obra psicografada pelo Chico Xavier do Emmanuel, tem uma série de incorreções. Porque o Emmanuel quer responder sobre tudo, desde literatura até química, física e tudo. E o Emmanuel não tinha condições de responder sobre isso, porque ele não conhecia. Então ali tem uma série de coisas. E a coisa mais séria foi quando ele fala sobre almas gêmeas. Eu falei isso, sobre a falibilidade. E quando ele fala sobre almas gêmeas, há uma descrição dela. Almas gêmeas são aquelas que reencarnaram diversas vidas juntas, que depois no mundo espiritual vão estar sempre unidas. Aquele blá 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 de idealismo romântico, que não cabe no realismo da frieza da razão do professor Kardec. Aí, como ele falou isso, a própria FEB, ao ler o livro, comparou com uma pergunta sobre a alma gêmea do professor Kardec ao espírito, que dizia tudo ao contrário. Não existe alma gêmea. Existem espíritos afins, mas não são gêmeos. O fato de ser afim não significa que outra encarnação estará junto. Aí o que aconteceu? Aí questionaram o Emmanuel. Está lá, o Consolador. Não sou eu que estou dizendo, está escrito. Aí o Emmanuel disse que houve filtragem do médium. Eu me lembro dessa aula. Quer dizer, o médium entrou com o seu pensamento. Não foi ele, Emmanuel. Aí corrigiu. Mas se nós voltássemos a Allan Kardec, que é mais interessante, que a apostila ela faz essa comparação, nós vamos ver o seguinte, que quando o Allan Kardec estava escrevendo transcrevendo uma resposta dada pelos espíritos comunicantes, no livro dos espíritos, e estava fazendo seus comentários, em dado momento, ele escutou um barulho na porta na parede da sala. Puf, 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 um barulho. Ele chamou a mulher dele, que chegou ali, Amélie Goudet,
E disse, Amelie, tem alguma coisa batendo aqui, vamos examinar. Examinou, nada. Aí ele continuou com o trabalho, continuou a bateção. Aí ele resolveu parar. No dia seguinte, ele foi consultar uma médium. Disse assim, eu estava fazendo um comentário, o meu comentário dele também é um comentário intuído pelos espíritos, tem que saber, não tem nada dele, é uma simbiose. E ali, eu escutei uma batida na parede. Foi porque o seu comentário estava improcedente. Mas eu rasguei 2 vezes que eu comentei que eu não gostei, joguei na lata de lixo. Mas mesmo assim não procede. Você vai ler no 5º parágrafo da página tal que você escreveu, do 5º ao 6º parágrafo, e vai corrigir. Maravilhoso. Aí ele voltou, leu aquilo, realmente não estava certo, e foi corrigido. Então, o que aconteceu? Ninguém botou culpa no médium. Jogou a filtração. Foi a filtração do médium. Que é isso? Se é filtração, você tem que avisar o médico que está filtrando. É responsável por ele. Né? Enfim, são fatos que desmistificam uma porção de coisa. Mas o que eu tenho que fazer? Eu estou aqui para isso, para dizer a verdade. Quem quiser tirar dúvida, leia o Consolador sobre o que eu falei. E quem quiser tirar dúvida, leia Obras Póstumas. Eu não me lembro exatamente que comunicação de médium, mas tem a comunicação do médium falando sobre isso. Né? Allan Kardec consultou. Então, esse é o verdadeiro espiritismo. É esse que o professor, que hoje aniversaria, ele criou conosco, com os espíritos. Né? Então, essa infalibilidade, né? Não é, ela existe. Quer dizer, nada é falível, nada é infalível. E tanto menos se pode contar com a sua infalibilidade, quanto mais seja desviada do fim visado pela natureza e transformado em objeto de curiosidade e experimentação. Isso é péssimo. Uma das causas mais interessantes, que está no Livro dos Médiuns, sobre informações deturpadas dos espíritos, é porque a pessoa quer perguntar coisas materiais. E o fato dela perguntar coisas materiais, isso altera o processo de comunicação e dá margem à saída de um espírito mais elevado para entrar um espírito galhofeiro. Então, uma das culpas é justamente o cara que pergunta. Ele tem que perguntar ao espírito sobre a moral, sobre coragem, sobre fé, sobre todas as virtudes como ele pode adquirir. E não perguntar se vai ganhar ou não na loteria, se está devendo ou não e como vai pagar a dívida. É a série de coisas que eu vi. Uma vez eu vi aqui, ainda na Santa Martinha, o sujeito entrei na sala, estava começando a sessão, o cara estava abrindo uma escritura de imóvel do meu lado. Olhei aquilo, o que é isso aqui? Estava abrindo a escritura, que problema com esse imóvel tem aqui, que ele está colocando isso aqui aberto. Ele acha que o espírito é para resolver o problema do imóvel. Então, foi gozadíssimo. Então, essa curiosidade de experimentação, ela vai influenciar os espíritos habitantes do mundo espiritual e que foi descrito já no capítulo 6. Também. Assim, a lucidez dependerá das condições morais do espírito, não é infalível, e neste caso do objeto da investigação. Eu quero falar com meu pai e com a minha mãe. Pô, como é que vai falar com teu pai e sua mãe? Eu vim aqui, desencarnou ontem, anteontem, semana passada, e taca a pedir. Aí vai o médium, ó, tchuf, 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 tá bem, pede prece, não sei o que, aquela coisa padrão. E a pessoa sai dali achando que falou com o pai e com a mãe. Isso, às vezes, é o próprio médium, ou às vezes é o espírito. Né? Enfim. Vai depender das condições morais do espírito
e do objeto de investigação. Curiosidade e interesse materiais são energias negativas, opostas à ambiência espiritualizada, facilitadora da comunicabilidade dupla vista. Então, aqui temos os problemas que inibem, né, o bom trabalho do médium sonambúlico. Então, quais são as influências? Evolução espiritual, que é a melhor influência. E qual a influência negativa? O objeto da pesquisa espiritual, que é a curiosidade, às vezes, ou material. No estado de desprendimento, em que fica colocado o espírito sonâmbulo, entra em comunicação mais fácil com outros espíritos. Ele entra, sim, como outros nós vimos aqui, encarnados, se também estiverem em sono, estiverem saído do corpo, emancipados, ou não encarnados, aí já são espíritos no mundo espiritual. Comunicação que se estabelece pelo contato dos fluidos, que compõem os perispíritos e serve de transmissão ao pensamento como fio elétrico. Quer dizer, a energia que passa do perispírito, de um para outro. O sonâmbulo não precisa, portanto, que se lhe exprimam os pensamentos por meio de palavra articulada. Ele vê o sujeito pensando, que o pensamento é a própria comunicação nesse caso. Aqui no mundo nós temos que usar o aparelho fonador para expressar o nosso pensamento. Lá, o pensamento sai e o sujeito vê o que ele está pensando. Não precisa falar nada. Ele vê a intenção do pensamento, que deseja, que procura. Bom, de fato, é o perispírito do sonâmbulo que entra em contato com os perispíritos dos encarnados e desencarnados, estabelecendo assim, pelas forças do pensamento e da vontade, energia que produz a vibração do meio ambiente espiritual. Então, é como se fosse o som. O que é o som? O som é a vibração das moléculas do ar. Como é que essas moléculas são vibradas? Pelo impacto da nossa energia vocal ou de alguma coisa que cause impacto. Então o som começa a vibrar as moléculas e essa velocidade é 300 metros por segundo, se eu não me engano. Eu acho que é por aí. Então o som ele se transmite dessa maneira. Nós podemos inibir o som. É só botar uma câmara acústica. Aí, como é ar físico, ele bate na câmara e a pessoa não escuta. Mas os espíritos não, é o pensamento deles que é transmitido, vibrando o fluido, a energia do mundo espiritual. Ele se torna energia. Bom, de fato é o perispírito sonâmbulo que entra em contato com o perispírito dos encarnados e desencarnados, estabelecendo assim, pelas forças do pensamento e da vontade, energia que produz a vibração do meio ambiente espiritual. Como eu falei, o que leva à transmissão dos pensamentos é a capacidade de evidência do sonâmbulo com outros espíritos, encarnados ou não. Ficou claro isso também? Então, se for um espírito evoluído, ele tem condição de se comunicar mais. Se for um espírito não evoluído, ele tem condição, tem mais restrições. É o que torna eminentemente impressionável e sujeito às influências da atmosfera moral que envolva. É o ambiente. Essa também é a razão porque uma assistência muito numerosa e a presença de curiosos mais ou menos malevolentes lhe prejudicam de modo essencial o desenvolvimento das faculdades, que, por assim dizer, se contraem, só se desdobrando com toda a liberdade no meio íntimo simpático. Quer dizer, a gente fazer uma sessão com a opção de curiosos, pessoas que não têm nem iniciação espírita, às vezes é difícil. Difícil para o médium e difícil para o espírito. A gente tem que ter pessoas
nessas circunstâncias, que trabalhem mentalmente a favor, criam um ambiente espiritual e de respeito. A favor e de respeito, em mentalização. Cansei de ver nas materializações as coisas rodando, os barulhos, caía energia espiritual, o doutor Oxanim mandava aí rezar, o Senhor é nosso pastor, e começava todo mundo, o Senhor é nosso pastor, nada nos faltará, e para a gente voltar a se concentrar. E ninguém podia dormir, tinha que estar mentalizando. Ninguém podia comer carne, ninguém podia fazer isso, uma porção de coisas, uma porção de preceitos, para dar sustentação. E os caras eram escolhidos por ele que escolhia. Né? E os doentes vinham, né? Porque eram doentes, esses não precisavam. Então isso que é a base para um bom trabalho mediúnico. O fato do sonâmbulo ser sensível à energia dos pensamentos, seja dos desencarnados, no caso dos presentes, curiosos de pouca evolução moral, a sua ação sonambúlica só lhe traz prejuízo. Limita dessa forma a sua lucidez e penetração da dupla vista. Então está aqui, limitações externas na ação sonambúlica, a qualidade moral dos presentes, a ação sonambúlica. Então eu não gosto particularmente de trabalhar com pessoas que são curiosas. Eu não vou trabalhar com curioso, nem com pessoas que querem testar, eu não vou trabalhar. A minha aula é de doutrina, mas se amanhã eu fosse chamado para fazer algum trabalho mais constante com espíritos, eu não ia fazer nenhuma exibição. Eu quero só quem esteja especificamente treinado para isso e preparado para a importância desse momento. Isso também é descrito por André Luiz, esse fato. A presença de pessoas mal intencionadas ou antipáticas lhe produz efeito idêntico ao contato da mão na sensitiva, na médium ou no sensitivo. O contato da pessoa no médium em estado de mediunidade, causando-lhe perturbação. A analogia cabe aqui ao pensamento moralmente inferior sobre o sonâmbulo. Ou seja, eu vi muitas vezes o Gilberto apresentar queimaduras. Porque uma vez um espírito materializado foi lá na quarta fila, lá na quinta fila, foi lá no fundão. E uma pessoa tocou no espírito. Ao tocar no espírito, a energia refletiu em quem está trabalhando, que era o Gilberto. O Gilberto ficou queimado. O Gilberto sofreu muito no seu trabalho. Deu muito, sofreu muito. Sonambulismo e dupla identidade. O sonâmbulo vê ao mesmo tempo o seu próprio espírito e o seu corpo. Ele vê o seu corpo e o seu espírito, os quais constituem, por assim dizer, dois seres que lhe representam a dupla existência corpórea. Ele físico e ele espiritual. Existência que, no entretanto, se confunde mediante os laços que as unem. Quer dizer, nós estamos só com uma percepção única. Né? Nem sempre o sonâmbulo se apercebe de tal situação. E essa dualidade faz que muitas vezes fale de si como se falasse de outra pessoa. É que ora é o ser corpóreo que fala ao ser espiritual, ora é esse que fala aquele. Quer dizer, ele vê o corpo físico, e ao falar do corpo físico, ele fala do corpo físico dele, ele como perispírito. Ou o corpo físico, na vidência, vê o perispírito dele e fala como se fosse outra pessoa. No estado de sonambulismo, o sonâmbulo, como nos diz o professor Kardec, forma uma espécie de dupla identidade, o que decorre da simultaneamente ver o seu corpo físico e o seu perispírito. A dupla identidade concorre para ele falar na terceira pessoa ao referir-se a um dos seus corpos. Então, estamos terminando. Então, aqui ele tem o corpo físico e aqui ele tem o perispírito. Né? Ora, ele olha para cá, vê outra pessoa que ele mesmo. Olha, ele olha para cá, vê outra pessoa que ele mesmo. Enfim, aqui eles falam na terceira pessoa. Porque o João, ele acha isso e isso. João é ele. Porque o João, não sei o que, é a terceira pessoa. Então, eis aí a dupla identidade que Allan Kardec também explica. Eu acho que ela terminou.
Aqui é a Revista Espírita, com aquele artigo 1858. E assim terminamos a nossa aula de homenagem ao professor Kardec, deixando aqui um sentimento de felicidade por termos passado a vocês a seriedade de quem trabalha na Casa Espírita. Quando o senhor estava falando do professor Kardec, eu tive uma visão. Veio um homem, pegou uma cadeira daquela ali, colocou aqui e sentou. O que você acha que é? Eu creio que era ele, Kardec. Pode ser. Ele não, mas ele mandou a imagem dele, né? Isso aí. Mandou, né? Que o espírito desse tipo não vem mais aqui. O perispírito. Não dá para ele. A pressão é muito grande. A densidade é muito grande. Mas ele pode mentalizar e jogar a imagem dele para nós. Isso não é impossível. Eu acho que todos aqueles que defendem a doutrina têm que encarar a dificuldade, mas tem que ser honesto, sobretudo. Então, eu queria agradecer a presença de todos vocês nessa noite inesquecível e vamos encerrar aqui dando um alô aí para o pessoal do Fraterno, um alô para todos vocês, vamos levantar as mãos aqui, é isso, vibrando, ó, ao professor Kardec, a nossa homenagem de coração e a nossa homenagem como pessoas encarnadas, a ele os nossos melhores sentimentos de felicidade, de gratidão e de reconhecimento nessa data que no dia 3 nós comemoramos o seu aniversário. Deus abençoe o senhor, professor, e toda a sua falange e todo o seu grupo. Senhor Jesus, terminamos aqui a nossa aula, agradecendo a sua assistência, a vossa assistência, a dos espíritos comunicantes, a dos bons espíritos, enfim, a psicosfera que se formou aqui nesse momento, para facilitar o trabalho mediúnico intuitivo. Agradecemos e lembramos mais uma vez do professor na data do seu aniversário. Em seu nome, Jesus, pedimos por esses irmãos cujos nomes estão aqui para irradiar em prece. Pedimos prece por Jorge Menezes, que desencarnou no dia 23. No último dia 23. E pedimos irradiação para Joana Dias, que está no Hospital Rio Mar, com problemas de vesícula. Ela tem 16 anos, ótimo. Com 16 anos ela vai melhorar, porque o corpo ainda tem muita saúde. Pior se tivesse 86, aí era mais difícil. A Joana vai melhorar. Enfim, nesse momento, elevamos o nosso pensamento na prece que nos deixaste, cheio de gratidão e amor. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Amém. Em nome de Jesus, e pela graça de Deus Onipotente,
encerramos a nossa aula no dia 28 de setembro do ano 2015, em homenagem ao próximo aniversário, dia 3 de outubro, do nosso amado professor Kardec. Que Deus abençoe a todos, saúde e paz, e que a vontade divina esteja sempre inspirando a todos em suas decisões, em suas ações, em seus juízos, dando-lhe saúde, energia e força vital para enfrentarem o dia a dia da vida. E que Deus abençoe o Brasil, pedindo que haja uma interferência forte do alto para que esse processo de transição que nós estamos passando possa ser superado pelas forças do bem. Assim seja, estão encerrados os nossos trabalhos.